Muito boa noite, meu povo bonito. Falei com vocês que hoje eu iria trazer aqui uma aula do nosso primeiro dia de desafio, do nosso desafio 7x. E hoje a nossa aula nós vamos falar sobre o foco no cliente ideal, o desenvolvimento do seu cliente ideal. Então, para isso, eu preparei aqui um mapa mental para ficar mais fácil de você visualizar e conseguir aplicar, tá? Quero que você preste atenção nessa aula do início ao fim. No final tem um para casa que eu quero que você aplique e eu quero que você me envie, tá? Esse para casa aqui no meu direct mesmo, que eu e a minha equipe vamos olhar um a um para a gente ver se você conseguiu fazer certo, se você conseguiu entender. E se tiver alguma dúvida também, eu quero que você venha até nós, tá? Para que a gente consiga tirar essa dúvida, para que a gente consiga te ajudar, porque o objetivo aqui é te ajudar e fazer você vender mais através do marketing essencial e através do sistema de vendas previsíveis, tá? Então, bora lá. Aqui, nós vamos desenvolver o seu cliente ideal. E aí eu quero te perguntar, quero que você se responda aí. Você sabe o que é um cliente ideal? Você sabe qual é o seu cliente ideal? Você já tem esse nível de consciência? Porque muitos empreendedores pecam e erram aí, porque não sabe identificar nem quem é o cliente ideal, nem quem é a pessoa que, nem qual é o cliente ideal, nem qual é a pessoa que ele quer alcançar e que ele precisa alcançar para poder ter mais resultados. E eu vou te explicar de forma breve e objetiva o que é o cliente ideal para você conseguir entender quem é o seu cliente ideal. E aqui no final dessa aula você vai conseguir ver como você, desenvolve ali o seu cliente ideal, ok? Então vamos lá. O que é o cliente ideal? O cliente ideal, ele é a pessoa para quem o seu produto ou serviço foi feito e ele tem um problema específico que você resolve. Muitos empreendedores acham que é só chegar com um produto, eu tenho um produto, e anunciar ali, vender. Só que o meu cliente, ele só vai comprar de mim se eu resolver um problema específico que ele resolve. E nós falamos isso na nossa live, inclusive tá aqui todas as anotações que eu fiz, né? Não adianta a gente querer vender para todo mundo. E isso é super clichê. Quem tenta vender para todo mundo não vende para ninguém. Mas é verdade. É verdade. Por quê? Você precisa acertar, né? Qual que é o problema? Você precisa identificar qual que é o problema que o seu cliente tem para que você consiga entregar a solução para o seu cliente. E quando você identifica esse problema específico, essa dor específica que o seu cliente tem, aí o seu produto passa a fazer mais sentido, porque a sua comunicação vai começar a ser diferente. Você vai começar a realmente elevar o nível de consciência desse cliente para que ele entenda que ele precisa do seu produto. Por que ele não precisa de outro produto ou de procurar na concorrência aí? Porque você tem o produto perfeito para ele, porque você resolve a dor dele, porque você resolve um problema único que ele tem. Então, quando a gente consegue identificar esse problema único, nós conseguimos ter mais sucesso nas nossas vendas, tá? Então, você precisa sempre pensar que o seu cliente ideal, ele é a pessoa. Pensa numa pessoa e ali no final vocês vão entender o porquê de pensar nessa pessoa. Que o seu produto foi feito exatamente para ele. Vocês estão aqui porque vocês... Eu tô um pouco rouca, tá, gente? Porque eu tô gripada, mas a gente tá aí, né, rompendo aí. Você está aqui porque você configura, você tem características do meu cliente ideal, tá? Que eu não vou citar o nome agora, vou falar lá no final para vocês. Porque vocês são empreendedoras, empreendedores que estão buscando aumentar a venda, estão buscando ter um posicionamento melhor aqui no Instagram, no digital, estão buscando ter mais resultados e, consequentemente, né, levar o seu negócio para um outro nível.
Por quê? Porque eu mostro para vocês que eu entrego essas soluções. Eu mostro para vocês que eu tenho uma metodologia de marketing essencial e de vendas previsíveis que vai ajudar a você ter mais resultados. Que se você aplicar, você vai vender mais, porque você vai saber divulgar da forma certa, entendendo a raiz do problema do seu cliente e vai conseguir vender de forma previsível, ok? Então, vocês entenderam o que é o cliente ideal, certo? Agora, nós vamos identificar esse nosso cliente ideal, ok? Eu vou ensinar para vocês como vocês vão identificar quem é o seu cliente ideal. Hoje, para você conseguir identificar o seu cliente ideal, eu quero que você se faça essas perguntas e você vai responder elas. Inclusive, ali embaixo eu vou reforçar isso no para casa de vocês. Quem mais compra de você hoje? Hoje, por exemplo, eu tenho uma loja de roupas fitness. E quem compra mais de mim é a fulana, a beltrana, a ciclana. Então, deixa eu entender um padrão entre essas mulheres que compram de mim. A fulana, a beltrana, a ciclana, uma é advogada, a outra é médica, a outra é empreendedora também, como eu. E ela, por exemplo, tem um salário X e essa pessoa mora em tal lugar, frequenta tais lugares e vamos pensar aí, né, na classe social aí que ela está presente. Ela está em X classe social ali, ok? Aí você consegue entender alguns padrões, ok? De consumo, de comportamento, tá? Qual que é o público que você quer atingir? Karen, o meu público é D, C, B ou A. Meu público é B. Meu público é C. Meu público é D. Meu público é A. E aí você vai começar a entender também como vai ser a sua comunicação para essas pessoas, tá? Então, quem mais compra de você hoje? Qual que é o padrão dessas pessoas que compram de você? Eu não quero que você fale, quem compra mais de mim é a Marta. Ok, ótimo. Mas depois da Marta, quem é que mais compra? A Laura. Depois da Laura, quem é que mais compra? A fulana. Eu quero que vocês escrevam, anote e faça esse levantamento. E eu quero que vocês sejam como um FBI, tá? Não é para ficar stalkeando a vida dos outros à toa não, tá, gente? Mas entra lá no perfil dessa pessoa no Instagram, começa a observar os lugares que ela frequenta, começa a observar as marcas que ela consome, começa a observar os padrões, começa a observar por exemplo, né, o local onde ela mora, se você sabe ou não. Começa a observar os esportes que ela faz, os hobbies dela, e aí por diante, porque aí você vai começar a obter padrões do seu cliente ideal. E aí começa a ficar mais fácil você comunicar para esse cliente ideal, tá? Acho que muita gente aí já pode ter te explicado isso, mas não desta forma. Então, estudar o seu cliente, os seus melhores clientes a fundo, é a melhor forma de desenhar e de identificar o seu cliente ideal, tá? E aí a gente vai vir falar aqui da persona, né? Que é o nosso cliente ideal. No final, nós queremos criar essa persona. E quanto mais rica for, quanto mais detalhes tiver, mais assertivo você vai ser, ok? Agora, a segunda pergunta que eu quero que você responda. Quais problemas ele enfrenta? Quais problemas o seu cliente ideal enfrenta? Aí vamos voltar para a Marta, para a Laura e para a Beltrana lá. Poxa, a Laura, ela tem tantos anos e nesse momento ela está com sobrepeso. Então ela tem muita dificuldade de encontrar roupas fitness bonitas, confortáveis, com alta pressão, que deixa ela se sentindo empoderada nas outras lojas. E na minha loja, ela compra muito de mim porque ela consegue encontrar tudo isso. Ok? Beleza. Aí vamos para a Laura. A Laura também, ela não tá com sobrepeso, mas ela, por exemplo, acabou de ter neném. E ela tá com umas tetas desse tamanho. Tá com o peito inchado, cheio de leite. E ela tá tentando voltar para sua rotina.
voltar para sua rotina de academia, de esporte, de corrida, só que ela tá tendo um peso muito grande ali e ela precisa de sustentação. Então ela sempre me procura para comprar top, principalmente agora nessa fase dela. Ela é uma cliente nova, mas ela tem comprado muito, porque ela tem usado muito não só para poder fazer as atividades físicas, mas também para o dia a dia, porque facilita a vida dela na hora da amamentação, o conforto e tudo mais. Então ela me procura porque o meu material tem essa alta pressão, o meu material ele sustenta bem. Beleza, então a gente encontrou um padrão. As duas estão buscando materiais resistentes, materiais com alta pressão, que sustenta, que modela. Consegue entender? Então eu já entendi a dor. A partir disso fica mais fácil da gente fazer a nossa promessa, que nós vamos falar lá na frente, tá? E quais resultados ele busca? Quais resultados o meu cliente ideal busca? Voltando para Laura, para Beltrano, para Ciclana, elas querem ter mais conforto, elas querem se sentir mais bonitas, elas querem ter também, né, aquela questão da estética ali, de estar modelada, elas querem realmente ter um material que vá sustentar ali a sua estrutura corporal. Então, o meu produto resolve esse problema. O meu produto entrega esse resultado. Entrega esse resultado que elas estão buscando, que o meu cliente ideal busca, tá? Da mesma forma que vocês, né, passam por problemas aos quais você direcionou vocês, né, até mim aqui, que é, por exemplo, ai, cara, eu quero vender mais, mas não consigo. Ai, cara, eu quero me posicionar melhor aqui, mas não consigo. Parece que eu não tô conseguindo comunicar para ninguém. Ah, Karen, eu quero aumentar o meu faturamento de forma previsível, mas eu não consigo ter essa previsibilidade, oscila muito. Então você me procurou porque você entendeu que o marketing essencial, que a metodologia que eu aplico e que eu ensino funciona. Então eu entendo que vocês têm esse problema e eu entrego, né, para vocês o conhecimento necessário para vocês aplicarem e terem mais resultados e ter os resultados, na verdade, que você busca, ok? Agora, o próximo passo que eu quero que você faça é criar um perfil detalhado. E quando a gente fala disso, é muito importante, gente. Mais detalhe, melhor, tá? Quanto mais cuidado, melhor. Quanto mais destrinchado, melhor. Para a gente poder realmente criar a persona perfeita ou as personas. A gente pode ter mais de uma, mas nesse momento eu quero que você foque em uma persona, ok? Então, criando um perfil detalhado, a gente vai precisar de algumas informações, como, por exemplo, idade, gênero, profissão, localização. Lembra que eu falei lá atrás? Ah, ela é médica, advogada, mora em tal lugar, tem tal profissão, tem tal idade, é mulher, né? Frequenta tais lugares. Isso é muito importante, tá? Você pode ir além, pode destrinchar isso aqui. Outra coisa que nós precisamos para o nosso perfil detalhado é quais são as dores, né? Quais são as dores emocionais? Quais são os gatilhos emocionais que tira o sono dessa pessoa, né? O que ela sente que faz querer procurar uma solução que, por exemplo, você entrega. Então, voltando lá para as meninas aí que compram roupa fitness aí na sua loja, elas, por exemplo, quando a gente fala em tirar o sono, não é no modo literal, tá? Em alguns casos, literalmente tira o sono. Eu sei que vocês, empreendedoras, muitas vezes deixam de dormir porque ficam aí pensando o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Eu quero ter mais resultado, eu preciso ter mais resultado. E aí eu quero te falar uma coisa. Você, voltando aí para esse cenário aí dessa loja fitness, essas mulheres estão buscando mais conforto, mais comodidade e também estão buscando a beleza, mas principalmente funcionalidade, conforto. Elas precisam que seja algo funcional e confortável
com qualidade, entende? Então, esse é um problema, porque toda vez que ela vai numa loja comprar uma roupa, ela passa por esse problema. Ela não encontra o material que tem essa compressão, ela não encontra o material no tamanho que ela precisa, que é o caso do primeiro exemplo aqui da nossa cliente. Ela, né, já vai ali comprar um top e ela já pensa, nossa, mas, por exemplo, eu tô amamentando, meu peito tá gigante e eu não consigo encontrar um top com estrutura. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar usando esse sutiã que me machuca, eu quero algo confortável. Entende? Então, entende? Tirar o som dessa pessoa causa um desconforto nela. A gente precisa entender qual que é esse desconforto dessa pessoa. E para a gente criar um perfil detalhado, nós precisamos também entender os desejos. Que transformação ela quer alcançar. E aí você consegue ver que comunica muito com os outros tópicos acima que eu trouxe aqui para vocês, as outras perguntas, porque tudo isso vai se conectar para que a gente consiga no final desenhar ali a nossa persona e ter ali de uma forma bem clara o nosso cliente ideal, que é a nossa persona. Ok? Ficou entendido? Se tiver ficado qualquer dúvida, pode me chamar, tá? Que no Instagram, vocês podem me chamar aí no direct, que eu consigo responder vocês. E mesmo se eu não conseguir responder na hora, vai ter alguém da minha equipe ali também que tem acesso ao meu perfil, que vai te orientar e vai trazer esse problema para mim. E eu vou dar ali também o meu feedback, eu vou dar ali a minha opinião diante do que você trazer, tá bom? E o para casa para vocês é responder as perguntas, tá? Essas perguntas aqui que eu trouxe para vocês, tá? Quero que você responda essas perguntas aqui também e considere isso aqui para você poder criar a sua persona. Então, a partir das respostas dessas perguntas, a partir dessas informações, vocês vão criar a sua persona. Eu trouxe um exemplo aqui de persona extremamente simples e eu quero que a persona de vocês seja muito mais completa do que essa, tá? Até coloquei um reticências aqui, porque eu não quero uma persona com 4 linhas só, não, tá ok? Eu preciso que você traga detalhes, eu preciso que você traga algo rico aqui pra gente, tá? Então, a Laura, ela é uma mulher de 35 anos, quer melhorar a produtividade e sente que a desorganização pessoal a deixa sem tempo. Qual que é a profissão da Laura? Onde que a Laura mora? Quais são os hobbies da Laura? Beleza, aqui fala um pouco da dor dela, mas vamos falar mais profundamente dessa dor. Qual que é a transformação mesmo que ela quer alcançar? Qual que é o resultado que ela busca, né? E aí você já comunica que o problema com a dor, quais problemas ela enfrenta. Então, quais são os principais problemas, quais são as principais dores, né? E aí eu preciso que você traga esses detalhes, idade, gênero, profissão. Aqui também não fala da profissão dela. Então, qual que é a profissão? Tem filho ou não tem? É casado ou não tem? Sabe? Coloca tudo o que você puder aqui para poder desenhar a sua persona. Porque a persona, ela é um personagem que nós criamos para poder ilustrar o nosso cliente ideal. Porque a partir do momento que eu olho para a Laura e eu vejo todas as características que ela possui, eu consigo conversar com ela de uma forma mais assertiva. Quando eu olho para a Laura e entendo todas as dores e os desejos que ela tem, eu consigo alcançar ela de uma forma mais assertiva e ajudar ela de uma forma mais assertiva e comunicar com ela de uma forma mais assertiva. Para quê? Para eu conseguir converter ela ali, né, no fundo do meu funil, que nós vamos falar isso no nosso último dia, para poder vender para ela quando ela chega ali, né, no fundo do meu funil. Ela vai passar por toda a jornada para vocês aqui no nosso último dia de desafio, do nosso desafio 7x, ok? Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham entendido e eu vou pedir para vocês aplicarem, porque se vocês aplicarem, vocês vão começar a ter resultado. Eu tenho certeza disso, mas eu não posso fazer por você. Então, eu já estou te dando uma aula rica de muito conteúdo para poder te auxiliar, te ensinar o caminho, tá? Mas você
precisa aplicar, você precisa executar, ok? Então, primeiro dia de desafio está lançado. O nosso foco no cliente ideal, desenvolvendo o cliente ideal, ok? Te espero amanhã na próxima aula do nosso desafio 7x. Vamos para o segundo dia.